Alô, meu povo! Politiquejo, seu canal de política com aquele sotaque mineiro, tá na área. E se você tá gostando dos conteúdos que temos produzido, se inscreva aqui no canal, no YouTube e no seu podcast preferido. Também estamos em todas as redes sociais. Bom, hoje também queremos mandar abraços apertados nessas lindezas de padrinhos do Politiquejo. Eles que têm nos financiado e assim feito com que o projeto do Politiquejo continue. Para quem ainda não é nosso padrinho, mas chega a mão tremer com vontade de ser, não passe vontade, gente. Vem com a gente. Com R$ 5 mensais, que é quase o mesmo que US$ 1 em tempos de Bolsonaro, você ajuda a gente a manter a estrutura do canal e assim continuar produzindo conteúdo político com seriedade, muita pesquisa e principalmente sem fake news para você. Enfim, minha gente, hoje nosso programa vai falar de um movimento histórico que está acontecendo no Brasil e tem sido abafado na sociedade e na imprensa do país. Uma das maiores greves de professores da história do Rio Grande do Sul. Estão com medo de que falemos dessa greve. Vem com a gente que a gente conta. Roda a vinheta que tá saindo mais um pão de queijo quentinho para vocês. Meus amigos, enquanto os nossos olhos se voltam aí para movimentos sobre educação na Colômbia, no Chile, em outros lugares, que obviamente têm sido movimentos muito importantes e potentes, aqui no Brasil tem acontecido algo gigante e que tem passado aí despercebido para muita gente. É o gigante movimento grevista de professores lá no Rio Grande do Sul. Bom, vamos entender melhor então o que está acontecendo? O negócio é o seguinte, gente. Se no passado o Rio Grande do Sul já foi referência em educação pública, com a construção ali de milhares de escolas na década de 60, chamadas brisoletas, esse nome era usado em homenagem ao ex-governador Leonel Brizola, inclusive, saudades Brizolão da Massa. Pois é, Luara, hoje a educação no estado está em grave crise, né? E vive a maior greve de professores dos últimos tempos. Só para se ter uma ideia, segundo o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o CEPERS, que é o Sindicato, né, dos Professores do Rio Grande do Sul, 1.557 escolas estão em greve no estado, no total de 2.500 escolas. E o número só cresce todos os dias. Também tem ocorrido maciço apoio dos estudantes, principalmente adolescentes do ensino médio, têm aderido aos protestos. E esse apoio dos cidadãos do Rio Grande do Sul aos professores tem sido crucial à greve. É isso aí, gente. Bom, em um país como o nosso, em que se tenta de toda forma deslegitimar, perseguir, humilhar e tirar a autoridade dos professores, inclusive lembremos que o Brasil é o país que menos valoriza o professor, segundo pesquisa realizada pela Varkey Foundation. Mas vamos falar um tiquinho do porquê dessa greve. Bom, os educadores do Rio Grande do Sul, eles estão com salários parcelados há praticamente 50 meses, desde a administração passada de José Sartori do MDB. Com o governador que assumiu esse ano, Eduardo Leite do PSDB, a situação continuou absurda. O novo governador, gente, além de não pagar os salários em dia, anunciou que descontará os dias de greve do pagamento dos grevistas. Não preciso nem dizer da ilegalidade disso, né, João? Mas que beleza um democrata anunciando uma coisa dessa. E sem contar, né, Laura, que é contraditório propor desconto nos salários dos professores, sendo que o próprio Estado não tá pagando em dia os salários. Vai descontar do quê, minha gente? Enfim, a ameaça do corte do ponto acabou sendo estopim e aumentou a indignação dos servidores, que protestam também contra a reforma administrativa lá no Estado. O projeto do Eduardo Leite de reforma altera a carreira dos professores. Na prática, os professores passariam a ganhar o piso nacional, mas deixariam de levar para a aposentadoria as diferenças salariais por liderar turmas ou comandar escolas, por exemplo. Né? Não, e saca a doideira absurda que está na tal reforma. Os educadores já aposentados
terão descontos em folha para custeio da Previdência. Aqui, e para tripudiar mesmo do povo e dos professores, o governo do Rio Grande do Sul está passando uma peça pública cara de pau na televisão que diz assim, abre aspas, além de regar, às vezes a gente tem que podar para a árvore crescer mais forte. Tá de brincadeira, né, Eduardo Leite? É importante a gente lembrar, pessoal, que nos governos neoliberais, como esse do Rio Grande do Sul, esse papinho de podar só existe quando é relacionado aos direitos que o Estado deve prover ao cidadão, sobretudo o mais pobre. Ou seja, é Estado mínimo para saúde e educação, né? No entanto, Estado máximo para a repressão policial. O governador Eduardo Leite segue o exemplo do que fizeram seus colegas de partido Geraldo Alckmin em São Paulo e Beto Richa no Paraná, e acha que a solução para os problemas da educação é precarizar o ensino público, remunerar mal os professores e, em seguida, reprimir as reivindicações legítimas destes professores com uso e abuso de força policial. João, um exemplo disso foi o fato que Elenir Schurer, presidente do Sindicato dos Professores, foi agredida com cacetete e spray de pimenta enquanto participava de um protesto em frente ao Palácio Piratini, sede do governo. Também é importante a gente frisar aqui que o TJ do Rio Grande do Sul rejeitou a solução do sindicato para o governo não cortar o ponto dos grevistas. Seria cômico se não fosse trágico tal atitude vir de um judiciário que recebe super salário mais um tanto de penduricários que nunca são picados em 50 meses e que nos últimos anos tem se posicionado como reserva moral de honestidade, mas na verdade atua politicamente para defender os interesses dos grupos mais abastados. Aí a gente manda aí um alô para Sérgio Moro, a turminha do TRF4 e congêneres, né, gente? E lembrando, pessoal, a greve é um direito constitucional do trabalhador. E no caso do servidor público, pela ausência de legislação que regulamente a matéria, que regulamente a greve, o STF já adotou o entendimento de que esta deve ser regida, no que couber, pelas normas da greve dos trabalhadores seletistas. Bom, o governo gaúcho concebeu um projeto tão errado que até a base governista na Assembleia, composta em grande parte por deputado PP, MDB e PTB, este último partido do vice-governador, essa base tem afirmado que dessa forma o projeto não será aprovado. Sobretudo por punir os professores pela situação fiscal do Estado. Ao passo que muitas empresas de grande porte terão mantido os incentivos fiscais que recebem. Pois é, pessoal, apesar de todo esse desmando do governador gaúcho com seu projeto draconiano de desmonte da educação, é bonita e válida demais a mobilização dos professores. A greve se iniciou no dia 18 de novembro e até a data da gravação desse programa já se passaram 20 dias com professores lutando bravamente. Essa já é considerada o maior protesto da história da categoria. Além disso, como já falamos anteriormente, a greve tem contado com o apoio massivo de alunos, pais e da sociedade civil de maneira geral. Pessoal, ver livrarias, barbearias e até padarias pendurando cartazes de incentivo aos educadores do Rio Grande do Sul mostra que a sociedade brasileira, a despeito dos ataques aos professores por parte do governo do Rio Grande do Sul e pelo governo federal também, lá em Brasília, defende sim a educação e sabe a importância dos professores. Isso é de uma importância enorme, minha gente. Haja vista que, nos últimos tempos, grande parte da sociedade, inacreditavelmente, tem se posicionado a favor de medidas que beneficiam grandes grupos privados, em detrimento da tão sofrida população. Pois é, minha gente, a coisa está desse jeito no Brasil. Mas a gente ainda tenta rir um pouquinho em meio a tanta coisa complicada. Roda a vinheta! Olha, esse caso aqui, por exemplo, gente, não é piada, mas a gente ri para não chorar, O Brasil anunciou na semana passada os dados da economia brasileira no terceiro trimestre de 2019, informando um crescimento de astronômicos 0,6% no PIB.
Antigamente, na época da Dilma, quando o país crescia 2,7%, era chamado de PIBinho, mas curiosamente no atual governo foi chamado de retomada econômica. Depois esse pessoal ainda tem coragem de dizer que a imprensa é contra o governo. Até aí tudo bem, nada de se espantar, né? Até que, para surpresa de todos nós, o jornal Financial Times colocou em dúvidas os dados informados pelo Brasil, fazendo com que o IBGE recuasse e reconhecesse que o Ministério da Economia apresentou informações erradas, ou seja, já não dá mais para perguntar pro Posto Ipiranga se ele não sabe o que diz, não é mesmo? Até o PIB nesse governo é fake, moçada. Ai, Luara, e como parece que na fila da estupidez esse governo passou pelo menos umas 5 vezes. Semana passada foi notícia a nomeação para a presidência da Funarte desse sujeito aqui, ó, Dante Mantovani, maestro, youtuber e, como não poderia deixar de ser, olavista e terraplanista. Só nessas 2 últimas credenciais do Moro já serviriam para tornar ridícula a nomeação desse sujeito para uma função tão importante nas artes, né? Mas bastou dar uma olhadinha no que ele anda falando por aí para se deparar com isso, ó. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. E teve mais, gente. Ele disse ainda assim, ó: os Beatles precisavam destruir as famílias americanas porque elas eram a sustentação do capitalismo. Gente, tem base um negócio desse? Esse é o Ministério Técnico e sem viés ideológico de Bolsonaro. Mas esperar o quê, né? De alguém que acusou Leonardo DiCaprio de tocar fogo na Amazônia, né, gente? Eu tô achando que a CIA colocou foi LSD na caixa d'água do Planalto e tudo isso é um delírio coletivo. Não é possível, gente. Mas é isso aí, né? Só na base do psicotrópico e do Danone para aguentar esse governo. Bom, pessoal, se vocês querem continuar vendo esse programa no ar, sem fake news e da melhor forma possível, seja nosso padrinho com apenas R$5 no apoia.se/politiquejo, o famoso Apoia-se. Você pode contribuir mensalmente para esse canal funcionar. Também curta a gente, acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, todas as quartas-feiras e nas principais plataformas de podcast, no Spotify, entre outras. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.